Olá, internauta, Soluções Criativas 2014, aqui na Jovem Pan Online. O assunto hoje promete empresa de família, empresa familiar, sucessão. Coisa fácil? Não, coisa muito difícil. Porque todas as empresas são empresas que começam familiares e depois elas vão mudando. E aí tem um monte de problemas no meio do caminho, tinha uma pedra. Pois é, e para conversar sobre esse assunto que é interessante, Jair Modi, isso? Modi. Jair Modi, que é da Adigo Consultores, Adigo Empresa de Família. E o livro que Jair trouxe é este aqui, Uma Empresa de Família, Crescimento, Desenvolvimento e Perpetuidade. Fácil? Não. Possível? Sim. Agora, para ser possível uma empresa de família, uma empresa familiar crescer, mudar paradigmas, sair mudar de andar, muitas coisas têm que ser feitas. Jair, obrigada por este convite, ter aceitado o convite. E vamos conversar sobre empresa de família. Esse livro recém-saído do forno. Recém-saído do forno. Então, primeiro, queria te agradecer a inspiração de propor esse tema no seu programa. Então, é uma satisfação imensa estar aqui falando desse tema complexo, que exige muita criatividade. Então, esse livro, em síntese, ele é a síntese da nossa experiência ao longo de 25 anos, trabalhando com empreendedores, com fundadores, com empresários, com executivos que atuam nesse universo complexo da empresa familiar. E quando eu falo universo complexo, eu falo de empresas, como nós estávamos conversando antes, toda empresa começa na família. E é essa saga, essa jornada que a gente vai ter chance de conversar aqui ao longo desses tempos. É realmente uma saga. Então, o padeiro monta a pequena padaria e o filho cresce, e aí o dono da padaria quer que o filho vai ser padeiro, e o filho não quer mais aquele sonho, ele tem um outro sonho. Então, os sonhos começam a ser diferentes dentro das famílias. Então, todas as empresas passam por esse problema de crescimento e de sucessão. Exatamente. A empresa familiar, a nossa abordagem, é uma abordagem que faz uma analogia com o ser humano. Então, o ser humano, ele tem uma concepção, tem um namoro, tem concepção, tem infância, tem adolescência, tem maturidade, tem a vida adulta e tem a velhice. A empresa familiar, como um ser criado por outros seres humanos, também seguem esse arquétipo. Então, provavelmente, lá o nosso padeiro que você se refere, em algum momento da vida, ou ele precisava ganhar a vida de alguma forma, ele apareceu um insight, por diversas razões, para abrir um negócio, a padaria. E esse era o sonho, esse era o foco. Então, eu costumo dizer que quando nasce uma criança, o pai, lá na maternidade, já ganha um papelucho que ele tem que ir no cartório e dizer que a tal hora, a tal momento, veio ao mundo o nome do filho, avós paternos, maternos e tal. Esse padeiro também, em algum momento, teve que ir na junta comercial e dizer que a tal hora, a tal momento, nasceu uma figura jurídica, com sócios, com objetivo social e etc. Então, essas duas entidades, elas têm uma evolução mais ou menos semelhantes. Por que eu digo que é mais ou menos semelhante? Porque o ser humano ele tem uma afinidade, uma finitude física. Agora, um negócio necessariamente não precisa ter uma finitude física. Tanto é que nós temos empresas de 150, 200, existem empresas até de 700, até de 1000 anos. A literatura já registra isso. Então, o paralelo que a gente pode fazer com essa sua imagem é o que o padeiro começa é algo que vai evoluir a partir do seu sonho, a partir da sua energia. Assim como talvez o filho que nasceu, que ele teve, também vai evoluir. Só que nós estamos aí com duas entidades muito complexas. O ser humano, de um lado, e um outro ser coletivo, do outro lado, que evolui segundo certas regras bastante conhecidas. Então, esse livro ele tem essa qualidade de sintetizar o que nós aprendemos nas diversas fases, olhando as empresas familiares. Desde a concepção até a finitude de algumas que não tiveram a habilidade de transcender no tempo. Então, quando uma empresa, Jair, procura você, é porque ela está passando por mudanças, geralmente então por problemas. Ou algumas empresas têm essa capacidade de procurar antes do problema? Eu diria assim, no mundo ideal, se procurassem antes, daria para
prevenir. Né? Mas a questão normalmente chega por problemas. E às vezes não vem pelos problemas da família, mas vem pelo problema do negócio. Né? Então o negócio não está performando. O negócio não está mais crescendo. Não está mais crescendo. Né? As necessidades da família cresceram, né? E já não atende, não podem mais ser atendidas pela própria geração da empresa, por exemplo, ou uma questão de gestão, de administração, ou de mercado. Né? Mas se é uma empresa familiar, eu sempre olho a empresa, mas também procuro olhar essa dimensão da família. Né? E o ditado que a gente trabalha muito é, olha, se você mexe numa empresa familiar, vai doer na família. Se você mexe na família, vai doer na empresa. Não então, tem como separar essa dor. É uma sutileza, né, fazer esse trabalho. Então, em todas as empresas que vocês fazem essa consultoria, machuca ou a empresa ou a família. A dor não tem como evitar? Eu diria que a dor não tem como evitar. Né? Você pode ter, sim, consciência da dor, e se você tem consciência da dor, ou consciência melhor dizendo, se você tem consciência dos fenômenos que levam à dor, você pode mitigar essa fase dolorida, vamos dizer assim, do processo de consultoria. E aí, se você me permite, esse tipo de consultoria é uma consultoria que não é uma consultoria tradicional. O que eu chamo de consultoria tradicional? É algo que tem início, meio e fim. Esse tipo de consultoria tem início, tem balizadores, mas não tem fim. Porque ela navega a partir das situações que se apresentam, porque é um ser vivo. Então, quando eu digo que não tem fim, não é que o consultor vai ficar a vida inteira trabalhando na empresa, mas a família e a empresa absorvem certas metodologias, certos conceitos, que depois de um certo tempo eles podem navegar mais autonomamente. Eu tenho a impressão que esses problemas acontecem, claro que eu falei de padaria, mas eu tenho a impressão que os problemas dessa coisa familiar é maior em empresas grandes. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamento, nenhum dos filhos quer continuar o legado, um quer ser músico, outro quer ser cantor, ok, minha empresa pequena vai acabar em mim. Digo, por exemplo, você tem família trabalhando com você? Até agora não, porque os filhos foram fazer outras coisas. Então, uma rádio como a Jovem Pan é uma empresa familiar. Todas as empresas, as grandes empresas, são familiares. Sim. A família, enfim. Então, quanto maior o problema. Sim, quanto maior, é mais complexo o problema, eu diria. Tá. Mas o arquétipo, as emoções, as necessidades, eu diria que são as mesmas, tanto lá para a padaria quanto para a grande estrutura. Porque nós estamos tratando aí de emoções humanas. Né? Uau! E aí um irmão faz voodoo para o outro irmão, assim, fica fazendo macumba, acendendo vela, é isso? Mais ou menos é isso, é sério isso. Esses dias eu estava no aeroporto, né, e tinha um casal com os 2 filhos, né? Mais ou menos mesma idade, pequenos e tal. E um irmão e irmã, e um socando a cara do outro, numa briga e tal, e a mãe foi lá e se separou. Né? E aí tinha alguém comigo e falou assim, no futuro um vai querer o conselho de administração e o outro vai querer a presidência da empresa. E essa briga, ela continua se repetindo. Né? Então é uma sutileza tão grande, porque é no berço que você prepara e educa esse futuro herdeiro ou esse futuro sucessor. E aqui já tem 2 conceitos. Né? O herdeiro, ele vai ser herdeiro naturalmente, pelo Código Civil. O sucessor é aquele que continua, que permanece na empresa, é aquele que vai liderar, que vai conduzir a empresa. E aí são duas vertentes separadas. Né? Então talvez esse herdeiro tenha o seu talento de músico, de cineasta, ele continua sendo herdeiro e vai realizar seu destino naquilo que tem vocação. E o outro talvez tenha a vocação ou tenha a habilidade para dirigir um negócio. Né? Então essa preparação ela precisa ser feita para mitigar as dores do futuro o quanto antes. Então, então já devia, agora eu vou te interromper, mas meio brincando. Já devia, então, lá na junta comercial, você faz o registro do nascimento da empresa, já devia ter lá conselhos. No primeiro ano já começa a formar os seus herdeiros. Já devia ter esse conselho fixado assim nas paredes. Aí eu tenho trabalhos com famílias que é interessante, né? A reunião de família onde eu tenho que planejar os trabalhos de acordo com as mamadas, né? Porque... E já estão começando, pensando já nisso desde nenenzinho. Sim, porque você imagina uma criança que vê o pai chegar em casa, um pai empresário, e esse pai fica reclamando da empresa. Ele fica falando do dia. Meu dia foi um saco, eu vou ter que pagar, não sei como pagar e tal.
E depois ele quer que no futuro essa criança, esse filho, essa filha que está ouvindo esse comentário, se identifique ou queira tocar a empresa. Claro. Não vai... Cresceu ouvindo falar mal da empresa. Então, né, é uma preparação, né? Não sei se a junta comercial poderia dar essa recomendação, mas a recomendação, talvez, com esse tipo de programa é quem está começando uma empresa, ou quem está vivendo uma empresa familiar, ou quem é um empresário dessa natureza, tomar cuidado, né, já de aproximar filhos e herdeiros do negócio, né? Mas tomar cuidado da forma como está aproximando. Porque senão, né, Jair, as empresas que quebram, não é só por azar dos deuses, né? Os deuses, eu sempre acho que os deuses estão ocupados fazendo outras coisas, né? Se é que eles existem, eles estão ocupados em outras coisas. Então as empresas quebram por alguma falta de planejamento, de atitude. E uma delas é a preparação da sucessão. Né? E nessa conversa que nós estamos tendo, a gente está sempre imaginando que é uma pessoa que abre uma padaria, que tem a família e tal. Mas grande parte das empresas nascem, às vezes, com 3 ou 4 pessoas, né? Com sócios. E aí, né, eu já vi muito desse fenômeno, né? Os sócios, olha, nossa empresa, ninguém vai trabalhar, né? Mas esses sócios são jovens, estão todos empenhados em fazer o negócio crescer e de repente se casam, têm filhos e depois de algum tempo esses filhos se aproximam da empresa. Né? Porque naturalmente são herdeiros, né? Pelo Código Civil, em algum momento pode se envolver, ou se podem se envolver, têm direito de se envolver, querem se envolver. E aí como é que isso fica? Né? Então a preocupação antecipada com essas questões pode mitigar dores lá no futuro, principalmente em empresas de sócios. Claro, eu acho que esse assunto é legal a gente continuar. Então, Soluções Criativas, conversando com Jair. Eu prefiro Moge. Moge. Pronuncia Moge. Moge, né? Moge é o que... Moge. Na minha terra, em Jacutinga, chamava de Moge. Moge, Jair Moge, da Digo Consultores, lançando o livro Empresa de Família, que é realmente um assunto difícil. A gente está aqui conversando, eu estou aqui brincando, mas é um assunto difícil. Então, a gente vai continuar com o Jair, porque... E quando a empresa tem vários sócios, várias histórias familiares, vários DNA genéticos, e aí faz o quê para dar certo? Então, Soluções Criativas breca, mas continua com o Jair aqui falando sobre empresa e governança familiar.